É domingo, 9 de março, 1862. Um amanhecer de primavera surge sobre o Hampton Roads e a cena é de carnificina moderada. Destroços e detritos ainda flutuam na água de 2 navios afundados no dia anterior. 3 estão encalhados. O arquiteto deste pequeno massacre de navios de guerra da União está saindo do porto a todo vapor, com a intenção de acabar com um dos navios encalhados e depois voltando sua atenção para quaisquer sobreviventes. O plano é que o Sol se ponha neste dia em uma via marítima onde o bloqueio da União à Confederação foi quebrado. Mas enquanto a forma inclinada do navio de guerra confederado avança para a batalha, seus marinheiros avistam algo na água perto do United States Ship Minnesota encalhado. As ideias sobre as possibilidades variam entre a tripulação. Certamente não estava lá ontem. Alguns deles pensam que pode ser uma caldeira que, de alguma forma, foi jogada ao mar do navio, a vapor encalhado em uma tentativa de aliviá-lo. Um marinheiro brinca que, seja lá o que for, parece que alguém colocou um queijo em uma jangada. Mas esse queijo de batalha estava manobrando para enfrentá-los, e então os canhões do Confederate States Ship Virginia falaram. Um projétil voou, errou o alvo relativamente pequeno e se chocou contra o indefeso Minnesota. Com isso, o primeiro confronto de couraçados na história havia começado. Mas como tudo isso aconteceu? Em 1862, os couraçados ainda eram uma novidade. E embora as baterias flutuantes blindadas existissem há alguns anos, as duas principais marinhas do mundo, a Marinha Real e a Marinha Francesa, acabavam de apresentar seus couraçados oceânicos ao mundo. Gloire, Warrior e Black Prince, juntamente com vários outros, estavam apenas começando a esticar as pernas em mar aberto. Mas a indústria dos Estados Unidos não era nem de perto tão grande nem tão avançada quanto esses dois países. E além de tudo, essa coleção de ex-colônias britânicas estava ocupada se despedaçando em uma guerra civil. De onde esses navios vieram? Como se vê, a origem e o design dos dois navios não poderiam ter sido mais diferentes se os designers tivessem tentado propositalmente. Vamos analisar os dois antes de retornar ao tiroteio em andamento de 9 de março. Tudo começou em abril de 1861, quase um ano antes, quando a secessão de vários estados dividiria os Estados Unidos da América em dois e anunciaria o início da Guerra Civil Americana. Uma das maiores preocupações para o que rapidamente se tornaria a União era o estaleiro naval de Gosport, agora conhecido hoje como o estaleiro naval de Norfolk, na Virgínia. Qualquer um que seja até vagamente familiarizado com a Marinha dos Estados Unidos da América atualmente, ou para ser honesto ao longo de grande parte de sua história no século XX, perceberá imediatamente que perder essa base, e todos os navios dentro dela, para um inimigo seria um golpe catastrófico, e mesmo naquela época, o estaleiro era essencial para a infraestrutura da Marinha dos Estados Unidos da América. A princípio, houve pensamentos de tentar resistir, mas, graças a um truque bastante inteligente, onde um trem barulhento foi trazido durante a noite, ao longo de trilhos de trem próximos, silenciosamente enviado de volta, depois trazido de volta novamente, repetidamente, a ilusão de um enorme número de tropas esperando na escuridão para atacar foi criada, e as ordens rapidamente mudaram para fugir com o que pudessem e destruir tudo o resto. Uma das coisas que precisava ser movida era o United States Ship Merrimack, uma fragata a vapor relativamente nova, grande e fortemente armada, que, ironicamente, era um navio irmão do United States Ship Minnesota, entre outros. Mas os futuros confederados estiveram ocupados em outros lugares, além do trilho do trem, e afundaram vários barcos no canal, bloqueando a saída. Portanto, o navio não estava indo a lugar nenhum. Determinados a impedir a captura de uma das unidades de combate mais poderosas da Marinha dos Estados Unidos da América, os oficiais da União incendiaram o navio antes de se retirar. Graças à força do ardil, Merrimack foi praticamente a única coisa que eles conseguiram descartar com sucesso, com as tropas que chegavam capturando quase 2.000 canhões navais de tamanhos variados e praticamente toda a infraestrutura do estaleiro intacta. No mês seguinte, os novos donos do estaleiro notaram que o Merrimack só havia queimado até a linha d'água.
A maquinaria e a parte subaquática do casco estavam intactas, embora um pouco salgadas. Portanto, o naufrágio foi rebocado para o único dique seco da base na época e decidiu-se converter o que restava em um encouraçado. Base totalmente abastecida ou não, a Confederação sabia que sua marinha era de longe a menor e não poderia esperar desafiar a marinha da União, que manteve a maior parte da força da marinha dos Estados Unidos da América pré-guerra em combate aberto convencional. Mas, ao mesmo tempo, não havia nem de perto a expertise, indústria ou tempo disponível para produzir algo como o Warrior. Então teria que ser concebido um couraçado menor de algum tipo. 2 oficiais apresentaram esboços de um couraçado de casamata sem mastro e de perfil baixo. Ele nunca seria capaz de ir muito longe com a maquinaria da época, muito menos com maquinaria que havia sido submersa por um mês em água salgada. Mas quando seus inimigos estão bem ao seu lado, isso não importa muito. Ele não precisaria procurar uma luta. A luta veio até eles. O design submetido por John Mercer Brooke foi selecionado, embora seu concorrente John 50 Porter recebeu a tarefa de transformar o esboço do design em um design detalhado, pois ele era realmente quem tinha o treinamento relevante em arquitetura naval. A responsabilidade de transformar o naufrágio em um navio de guerra funcional foi dividida entre ambos. O design final exigia que a maior parte do casco permanecesse submersa, coberta na proa e na popa por um convés com 2 camadas de armadura de placa de 2 polegadas, que deveria ficar na ou abaixo da linha d'água em um combate típico. No centro, a casa-mata foi construída imitando o estilo europeu para baterias flutuantes, com um espesso suporte de madeira, 24 polegadas de carvalho e pinho misturados, suportando mais armadura laminada, novamente 4 polegadas de espessura, mas composta por um par de placas de 2 polegadas de espessura, com os lados inclinados a 36 graus para permitir que o fogo inimigo seja desviado da armadura tanto quanto seja parado por ela. A escolha de múltiplas camadas de placas mais finas se deu devido à incapacidade das siderúrgicas disponíveis de produzir placas de 4 polegadas de espessura no tamanho e qualidade necessários, ou, no caso de algumas das fábricas, de todo. Infelizmente, um efeito colateral dessa abordagem laminada era que a eficácia geral não era tão grande quanto uma única placa sólida, neste caso a armadura laminada de 4 polegadas equivalendo a uma única placa de entre 3,2 e 3,6 polegadas de espessura, dependendo de uma série de pequenas variáveis, como a qualidade do material e a distância exata entre as placas. O navio seria armado com um total de 12 armas, 10 das quais eram a bateria principal antinavio. Isso compreendia 2 canhões rifados Brooks de 7 polegadas, um montado à frente e o outro à ré, cada um com uma escolha de 3 portas de arma para disparar, uma na linha central e uma em cada lado, ângulo de 45 graus. Mais 4 portas de arma em cada lado eram ocupadas por 3 canhões Dahlgren de 9 polegadas, capturados do estaleiro, e um único rifle Brooks de 6,4 polegadas de cada lado. Os canhões mais próximos dos motores do navio podiam disparar tiros aquecidos, cortesia das fornalhas da caldeira, e, finalmente, um par de pequenos canhões de 12 libras foram montados bem alto no casco como armas anti-abordagem. Teoricamente, cada porta de arma deveria ter uma placa de ferro para proteção quando os canhões não estavam sendo disparados, mas estas só foram instaladas mais tarde na carreira do navio. O Merrimack estava em doca, em parte para ter seus motores substituídos, e todo o peso extra sendo colocado no encouraçado, convertido, não estava fazendo nenhum favor a eles. Entre isso e a contaminação por água salgada e ferrugem de um bom tempo passado sob a superfície, o navio era capaz de 6 nós, no máximo de uma potência teórica de 1.200 cavalos, e tinha um raio de giro literalmente de 1 milha do campo. Relatos da União construindo um encouraçado, que ironicamente haviam sido provocados pelos relatórios originais da Confederação construindo seu novo navio, também levaram à instalação de um ariete na proa do navio, já que as várias armas disponíveis possuíam pouca capacidade de perfuração de armadura, sendo projetadas, como a maioria das armas da época, para trabalhar contra navios de madeira, com granadas explosivas sendo o tipo de munição mais comum disponível.
Com os jornais de ambos os lados realizando uma pequena corrida enquanto os dois navios se esforçavam para terminar primeiro, o renomeado Confederate States Ship Virginia ganharia por pouco a corrida, e ele zarparia para a batalha em 8 de março de 1862, com operários ainda a bordo fazendo ajustes de última hora, enquanto o navio liderava uma esquadra composta por 2 rebocadores convertidos, 2 navios a vapor convertidos e um verdadeiro canhoneiro, de frente para o bloqueio da União. Do outro lado do conflito, a Marinha da União inicialmente viu pouca necessidade de um encouraçado, graças à superioridade esmagadora em números de navios de guerra que possuíam em comparação à Confederação. Mas as notícias da construção do Virginia forçaram a Marinha da União a tentar alcançar, e em agosto de 1861 eles estavam ativamente solicitando designs, pois ao contrário da Confederação, eles poderiam construir um navio do zero sem serem limitados pelo layout e dimensões de um casco recuperado. Mais de 12 designs foram submetidos, mas em uma jogada familiar para quem acompanha aquisições navais recentes dos Estados Unidos da América, após buscar uma competição com um vencedor claro, optaram por escolher 3 vencedores de designs completamente diferentes. Um desses se tornaria o United States Ship New Ironsides, uma versão decente e sólida, embora costeira, de um encouraçado do tipo Gloire. Outro se tornaria o United States Ship Galena, possivelmente o pior encouraçado da história. E o terceiro se tornaria o United States Ship Monitor. Monitor era o mais tecnicamente inovador, mas também o menor. O Conselho Naval, de certa forma premonitório, temia que uma pequena jangada blindada com uma torre de canhão pudesse estar em risco em mares agitados, mas foram superados pelo presidente Lincoln após John Erickson, seu designer, garantir que o navio seria tão impermeável quanto um pato. O fato de que os patos na água passam muito do seu tempo no rio ou no fundo do mar parece ter passado despercebido por ele quando estava fazendo essa analogia. Ao contrário dos outros dois, ele também seria totalmente movido a vapor, sem recurso à vela. Com a competição agora entrando em setembro e o trabalho na Virgínia progredindo rapidamente, o fato de que ele prometeu a eles um navio em 100 dias foi um fator decisivo. O Monitor, como mencionamos, era um navio relativamente pequeno, consistindo de um casco básico, que permanecia totalmente submerso, e este suportava uma jangada blindada, que era blindada entre 3 e 5 polegadas de espessura, dependendo do local, usando várias placas de 1 polegada de espessura que eram parafusadas e de outra forma unidas. Acima deste nível, além das chaminés e ventilações de ar, havia uma pequena casa de piloto perto da proa e, claro, a torre principal. Esta carregava um par de canhões Dahlgren de 11 polegadas que constituíam todo o armamento do navio. Alguns relatórios indicam que o navio deveria originalmente carregar armas Dahlgren de 15 polegadas, mas este plano encontrou o pequeno problema de que as armas em questão ainda não existiam em uma forma utilizável, daí os canhões de 11 polegadas. A torre era protegida por uma armadura de 8 polegadas de espessura, feita de laminados, placas de ferro de 1 polegada de espessura que equivaliam a entre 5,5 e 6 polegadas de placa sólida, assumindo que todas se mantivessem unidas sob fogo. Esta torre era muito diferente do que normalmente pensamos em termos de uma torre naval. Em vez de estar sobre rolos e rolamentos, todo o conjunto era suportado por um único e massivo eixo de ferro de 9 polegadas de espessura no meio, que então precisava ser elevado, elevando toda a torre para permitir que a torre girasse. Isso era feito usando um pequeno motor a vapor com o pequeno problema de que ninguém podia realmente ver fora da torre a menos que as armas fossem disparadas e somente então através das portas das armas, pois quando as armas eram recolhidas, pesadas persianas blindadas desciam sobre as portas para proteção. As paredes da torre então repousavam em um anel de bronze que deveria ser à prova d'água, mas que se mostraria um pouco menos na prática. Idealmente, a torre seria então abaixada antes de entrar em batalha, pois impactos pesados eram capazes de dobrar o eixo através do choque transmitido e desabilitar completamente a torre.
Detritos e fragmentos também poderiam se infiltrar por baixo das paredes da torre quando ela estava erguida, travando-a nessa posição. A torre também precisava girar para trazer pólvora e tiro, já que uma única escotilha no chão da torre tinha que ser alinhada com uma escotilha correspondente no casco. E isso exigia que a torre fosse treinada para estibordo, uma vez que tinha usado toda a munição e tiro contidos na própria torre. Entre tudo isso e o fato de que, com a visibilidade limitada, a torre muitas vezes poderia ultrapassar a rotação necessária para mirar no alvo, uma torre ativa passaria muito tempo em rotação, pois geralmente era mais rápido continuar girando e voltar para outra tentativa do que passar pelo incômodo de tentar reverter o motor, reverter a direção da torre e fazê-la voltar na direção oposta novamente. Rumor tem que o espírito da Torre do Monitor retornaria a nós no século XXI na forma deste adorável mamífero marinho. O Monitor era movido pela água por um motor de 320 cavalos de potência que acionava uma única hélice com uma velocidade de projeto de 8 nós, mas uma velocidade prática de serviço de cerca de 6 nós. No entanto, ela poderia virar em uma distância um pouco menor que uma milha literal, o que a tornaria mais ágil que a Virgínia. Por outro lado, existem alguns glaciares que provavelmente são mais ágeis do que a Virgínia era. O monitor seria estabelecido em 25 de outubro de 1861 e com paradas ocasionais por falta de ferro e dinheiro para pagar os trabalhadores, ele finalmente seria concluído no final de janeiro de 1862 e comissionado em 25 de fevereiro com alguns testes necessários para colocar o navio em ordem de combate, já que um mal-entendido inicial sobre o funcionamento do sistema de amortecimento de recuo fez com que as armas se chocassem na parte de trás da torre durante o primeiro teste. 2 dias depois, em 6 de março, o navio partiu para Hampton Roads, quase se perdendo quando a vedação imperfeita entre a torre e o casco gerou problemas que resultaram em água, ventiladores desligados, atmosfera tóxica e salas de máquinas abandonadas por toda parte. Um membro da tripulação consciente agiu rapidamente, permitindo que os ventiladores e motores fossem reiniciados. O atraso fez com que o navio chegasse na noite de 8 de março, a tempo de testemunhar a devastação que Virgínia havia causado naquele dia. A entrada de Virgínia na batalha no dia 8 de março foi bastante decisiva, navegando pelo rio e sendo avistada primeiro pelo contramestre do United States Ship Congress, que se virou para um oficial e disse: "Eu gostaria que você pegasse o binóculo e desse uma olhada lá, senhor. Acredito que aquela coisa está finalmente descendo." Virginia enfrentaria primeiro o United States Ship Cumberland em um tiroteio que foi facilmente vencido, já que nenhuma das armas do Cumberland conseguiu realmente ferir o navio de guerra confederado e o fogo de apoio do United States Ship Congress provou ser igualmente ineficaz. Em seguida, a Virginia atingiu sua presa debilitada, que começou a afundar imediatamente. Mas a carreira da Virginia quase terminou ali mesmo, pois o Ariete foi um pouco eficaz demais e ainda estava preso no navio da União que estava afundando, o qual começou a arrastar a Virgínia para baixo, junto com ele. No último instante, o navio confederado se soltou, deixando parte do Ariete para trás, causando vazamentos abaixo do convés. Ao se libertar e olhar em volta, a tripulação recuou para o local um tanto cômico das fragatas St. Lawrence, Roanoke e Minnesota, que haviam todas começado a navegar quando a Virgínia foi avistada, e todas conseguiram encalhar, e agora estavam presas. Portanto, a Virgínia decidiu voltar sua atenção para o Congresso. Vendo o destino do Cumberland, o Congresso decidiu deliberadamente encalhar em águas rasas e continuar a luta a partir dali. Os 2 navios a vapor convertidos e um dos rebocadores convertidos que apoiavam a Virgínia agora apareceriam e, juntos com o encouraçado, eles fariam o Congresso se render em pouco menos de 1 hora. Enquanto observava a evacuação da tripulação, o encouraçado confederado seria atingido pelo fogo de uma bateria costeira da União e retaliaria com um tiro em brasa no Congresso, incendiando-o. O navio continuaria a queimar durante a noite e explodiria e afundaria por volta da meia-noite. Com danos menores limitando sua velocidade e 2 canhões desativados durante o incidente de Ariete, a Virgínia foi ver se podia fazer algo com a Minnesota, mas a maré baixa e a escuridão crescente tornaram o fogo de ambos os navios ineficaz.
e assim retornou ao porto para reparos, confiante de que acabaria com o resto dos navios da União pela manhã, completamente inconsciente de que outro encouraçado estava entrando na baía naquele momento. Enquanto isso, navios da União tentavam, sem sucesso, rebocar a Minnesota para águas mais profundas, sendo atingidos por munições explodindo e destroços em chamas do Congresso durante o processo. E assim voltamos ao ponto de partida, com a Virginia voltando sob o comando de seu primeiro oficial, já que o capitão Buchanan havia sido atingido por uma bala de rifle no dia anterior e estava em terra se recuperando. Como ele foi atingido por uma bala de rifle enquanto comandava um encouraçado? Bem, durante a queima do Congresso, ele ficou tão enfurecido com as baterias costeiras da União atirando nele enquanto ele tentava retirar os sobreviventes, que pegou seu próprio rifle, subiu no topo do navio e começou a atirar nas baterias costeiras da União. Obviamente, o fogo de rifle de retorno foi um pouco mais eficaz do que sua resistência individual contra uma bateria de artilharia. Quando os dois navios começaram seu histórico confronto, a fúria e o poder de fogo que iniciaram a luta começaram a se prolongar e prolongar e prolongar e prolongar. Veja, nenhum dos navios era realmente capaz de machucar o outro, embora não por falta de tentativas, embora por razões diferentes. Virginia esperava lutar apenas contra navios de madeira, já que eles haviam perdido a chegada do monitor e por isso estavam carregando o máximo de projéteis explosivos que podiam, e nenhum tiro sólido perfurante de armadura que poderia ter realmente funcionado no monitor, eventualmente rachando e descascando camadas da fina placa. Por outro lado, o monitor, embora projetado e esperando lutar contra outro encouraçado e, portanto, disparando tiros sólidos, havia sido equipado, como mencionado anteriormente, com armas menores do que as idealmente preferidas, e o design Dahlgren era de velocidade relativamente baixa. Uma arma em primeiro lugar. Além disso, entre os problemas para mirar a torre e as constantes revoluções que tinha que fazer, a taxa de disparo do monitor era glacialmente lenta. Virginia disparava muito mais rápido, mas a torre do monitor era difícil de acertar, e as granadas explosivas apenas chamuscavam a pintura e faziam o interior soar como um sino desafinado. Isso não significa que as condições na torre do monitor eram agradáveis, pelo contrário. A temperatura interna estava aumentando cada vez mais, tanto com o passar do tempo quanto a cada disparo das armas, com o suor apagando as linhas de giz que haviam sido desenhadas para indicar à tripulação qual era a frente e qual era a traseira. Dizer a eles que o alvo estava à proa estibordo não tinha nenhum significado real para uma tripulação que não tinha ideia de qual direção era estibordo ou para qual direção eles próprios estavam voltados. Contudo, o monitor era mais ágil e conseguia, em parte, correr em círculos ao redor da Virginia, enquanto as armas em todos os lados desta haviam, de certo modo, anulado tal vantagem. Ambos os navios estavam descrevendo círculos vagos, com a Virginia conseguindo um total de 4 revoluções completas durante a batalha, enquanto perambulava de um lado para o outro pela baía. Canalizando completamente o espírito de seu futuro familiar Sea, Air and Land, a torre do monitor começou a parar de responder aos 2 comandos que você poderia realmente dar a ela, a saber, girar e parar, o que tornava quase impossível mirar corretamente. Então, em algum momento, a tripulação simplesmente desistiu e deixou-a girar alegremente enquanto prosseguiam, disparando as armas sempre que podiam enquanto a torre varria sua visão, passando pela Virginia. Alguns acertos pela Virginia demonstraram os riscos da armadura laminada da torre sem nenhum suporte de madeira, pois enviavam cabeças de parafusos, zumbindo pelo interior, mas com pouco outro efeito, enquanto em retorno, chuvas de lascas do suporte de madeira na Virginia cobriam as equipes de artilharia confederadas. Ficando um tanto cansada dessa troca de tiros, a Virginia, apesar de sua virada glacialmente lenta, decidiu tentar atingir o monitor. Mas esse círculo de virada de grau de petroleiro significava que o melhor que ela podia fazer era um leve toque de raspão. Isso causou mais problemas ao navio confederado do que ao navio da União, pois abriu alguns dos danos que haviam sido causados pela tentativa deliberada de abalroamento no Cumberland no dia anterior. Hilariamente, além dessa única tentativa de abalroamento deliberado registrada, ocorreram mais 5 colisões puramente por acidente devido à natureza de combate de curto alcance e ao fato de que nenhum dos navios era particularmente ágil.
O monitor abriu brevemente o alcance para permitir que a torre parasse e reabastecesse a munição, além de tentar consertar uma das escotilhas do canhão, que emperrou e permaneceria assim pelo resto da luta. Eventualmente, após 4 horas, à medida que a hora do almoço se aproximava e a Virgínia completava a quarta de suas voltas de 1 hora de duração, a batalha chegaria ao fim de uma maneira um tanto estranha, em um empate. Um projétil da Virgínia conseguiu acertar perto da fresta de visualização da casa do piloto no monitor a uma distância de pouco menos de 10 jardas. A explosão, a pólvora e os estilhaços cegaram temporariamente o capitão do monitor, que era o único que podia ver fora da casa do piloto. Como este era o único lugar de onde o navio poderia realmente ser comandado, o monitor foi forçado a se afastar, em vez de lutar cegamente. Mas depois de um tempo, o primeiro oficial trocou de lugar com o capitão e o monitor retornou à luta. Mas no ínterim, a Virgínia obviamente viu o monitor se desengajar após horas de batalha e concluiu que a batalha estava ganha. Então eles decidiram voltar para casa para reparar os vários danos superficiais que haviam recebido. Justo quando eles se viraram, o monitor, é claro, voltou à ação e concluiu que na verdade era a Virgínia que estava fugindo. Como resultado, ambos os lados reivindicariam a vitória e afirmariam que o outro havia recuado. O monitor foi atingido 22 vezes, com 9 acertos na torre, 2 acertos na casa do piloto e mais 11 no casco com vessel chaminés. Ela conseguiu um total de 41 tiros, mas a Virgínia sofreu 97 acertos. Essa disparidade um tanto incongruente ocorreu porque outros navios da União, especialmente o Minnesota, aproveitaram a oportunidade para manter seu próprio fogo durante o duelo, mas nenhum dos navios foi especialmente afetado por qualquer munição lançada em sua direção. Taticamente falando, o engajamento como um todo foi uma vitória confederada, graças em grande parte ao afundamento de vários navios e danos a outros que conseguiu no primeiro dia da batalha. Estrategicamente, no entanto, foi uma vitória da União, já que o bloqueio não foi quebrado graças aos esforços do monitor e permaneceria inquebrável pelo resto da guerra. Curiosamente, nenhum dos navios se enfrentaria novamente, com ambos os lados tentando provocar o outro para uma luta, mas ambos sendo bastante avessos ao risco quando se tratava de realmente forçar essa luta. Ambos os lados também tentariam descobrir como lidar com o outro encouraçado, com a União equipando outro navio com uma grande proa de ariete para tentar atingir o casco da Virgínia debaixo d'água, e os confederados idealizando um plano para invadir o monitor com grupos de abordagem e travar a torre com cunhas. No final, nenhum dos navios sobreviveria a 1862. A Virgínia ficou sem um lar quando as tropas da União retomaram o estaleiro, e com um calado muito profundo para recuar rio acima e muito raso para ser considerado navegável, ela seria destruída por seu próprio lado para evitar que caísse nas mãos do inimigo, apenas 2 meses após seu confronto com o monitor. A embarcação da União duraria um pouco mais e passaria algum tempo como atração turística durante uma reforma, mas tendo quase afundado 2 vezes a caminho de Hampton Roads, ela era considerada como não sendo um navio de águas profundas por qualquer um de sua tripulação mais experiente. No dia 31 de dezembro, o navio havia sido enviado para se juntar a outro bloqueio em Charleston e estava sendo rebocado, mas, em meio a mares pesados, a baixa borda livre e o pequeno tamanho do navio voltaram a assombrá-los quando as ondas começaram a passar por cima do convés que, combinado com a pura força do mar tempestuoso, começou a abrir o navio em vários lugares, causando dezenas de vazamentos incontroláveis, bem como água entrando de cima em algumas ocasiões. Isso eventualmente faria o navio afundar, com a perda de 16 homens. Entre a explosão real que o levou ao fundo e os salvamentos de destroços logo em seguida, quase nada restou da Virgínia, enquanto o monitor repousou de cabeça para baixo e eventualmente seria redescoberto, com várias partes principais sendo levantadas ao longo do tempo, embora a maior parte do navio permaneça no fundo do mar. Os restos de vários tripulantes perdidos foram recuperados durante as operações e sepultados no Cemitério Nacional de Arlington. Uma réplica do monitor também foi construída em 2005 e está aberta ao público, pelo que eu posso dizer.
Vários mitos e lendas surgiriam em torno dos navios após a batalha, então tentaremos abordar alguns deles aqui. Alguns relatórios indicam que, após a batalha, preocupações ou informações sobre o plano confederado de usar um pequeno grupo de abordagem para desativar o monitor, com cunhas sendo inseridas na lacuna entre a torre e o casco à medida que se elevava e girava, levariam à ideia de montar uma série de tubos que enviariam água fervente e vapor da usina do navio sobre os intrusos, embora não esteja claro se isso realmente foi instalado. Também é frequentemente dito que o monitor navegou para a batalha usando apenas meia carga para suas armas por medo de que elas explodissem. Embora seja verdade que a Marinha dos Estados Unidos da América foi muito cautelosa em relação a armas muito grandes, após uma série de explosões que ocorreram ao tentar dispará-las nos últimos anos, os Dahlgrens foram projetados em resposta a este problema e as cargas de 15 libras emitidas e usadas não eram de fato meia carga, mas eram o peso exato da carga que havia sido especificado pela Marinha dos Estados Unidos da América para a arma de 11 polegadas em 1860, por recomendação do próprio Dahlgren, muito antes da arma ser considerada para uso como uma arma anti-blindagem. Como resultado direto da batalha, mais testes seriam realizados, com Dahlgren inicialmente recomendando que a carga poderia ser aumentada para 20 libras e talvez 25 libras em circunstâncias extremas, mas por períodos muito curtos de tempo, assumindo que você estava usando uma arma nova, e com muitas outras ressalvas extras sobre ser muito cuidadoso sobre como você fazia isso. Testes adicionais revelariam que Dahlgren fez um trabalho tão bom no design de suas armas que, na verdade, ele não deveria ter se preocupado com a carga de 25 libras, porque elas poderiam de fato suportar disparos repetidos com cargas de 30 libras, o que aumentava ainda mais seu poder. E então essas cargas de 30 libras foram emitidas mais tarde na guerra para outros navios que estavam usando a arma de 11 polegadas, mas no momento do lançamento do navio e uso na batalha em Hampton Roads, até onde todos sabiam, 15 libras era seguro, e qualquer quantidade a mais poderia ter causado a explosão da arma. Com apenas uma torre, a capacidade ofensiva do navio seria totalmente desabilitada. Nas próprias palavras de Dahlgren, que foram ditas um ano após os dois navios terem se enfrentado, o modo correto de aumentar o poder das armas do monitor era ter aumentado a carga, que a arma era capaz de suportar com segurança até o limite de 30 libras. Mas isso não era conhecido na época, e todos admitirão que a ocasião não era uma em que qualquer risco deveria ser incorrido desnecessariamente. Outra afirmação que é frequentemente feita é que o Monitor foi o primeiro navio do mundo com torres, e provou o conceito para o mundo em geral. Embora seja justo dizer que o Monitor foi o primeiro navio com torres a entrar em combate e assim mostrar o conceito em ação, ele não foi o primeiro navio com torres do mundo. Essa honra particular vai para o Her Majesty's Ship Trustee, que receberia uma torre em 1861, a torre em si sendo projetada pelo capitão Coles, da Marinha Real, que conhecemos pela última vez neste canal tentando projetar navios de guerra inteiros e se afogando por seus problemas. Além disso, 7 meses antes da batalha, a Marinha Real também havia encomendado a construção do Her Majesty's Ship Prince Albert, um navio com nada menos que 4 torres individuais. Tanto Coles quanto Erickson parecem ter inventado um conceito semelhante independentemente, sendo o de Erickson mais cilíndrico e o de Coles mais arredondado no topo. Além disso, enquanto o sistema de Erickson dependia de um eixo central que passava pelo teto da torre, Coles supostamente usava um sistema mais familiar para nós hoje em dia de uma corrida de rolamentos de esferas ao redor da borda da torre, com o eixo rotativo abaixo do chão da torre. No final das contas, nenhum desses sistemas duraria muito tempo, pois o que pensamos como torres de canhão para navios de guerra no século XX, na verdade, se desenvolveu a partir do que originalmente era um sistema de barbete aberto que foi projetado para dispensar completamente o que eram, no último quarto do século XIX, torres blindadas absurdamente pesadas e excepcionalmente desajeitadas, construídas de acordo com os padrões de Erickson e Coles. No entanto, a batalha mostrou que a armadura era altamente eficaz, mesmo quando era um pouco improvisada,
e isso catalisou o desenvolvimento adicional de encouraçados, especialmente muitas unidades menores de defesa costeira, semelhantes aos vários designs de monitores dos Estados Unidos da América. A pura durabilidade dos navios também impulsionou uma enorme corrida armamentista, pois os fabricantes de armas se esforçavam para construir armas maiores e melhores para penetrar a armadura, e as espessuras da armadura, por sua vez, começaram a aumentar em resposta a graus absolutamente absurdos, o que levou os encouraçados a perder rapidamente as longas linhas dos primeiros encouraçados e ganhar a aparência baixa e robusta dos muitos navios de guerra do final do século XIX. Ambos os lados continuariam a desenvolver mais encouraçados costeiros e fluviais, e claro, o termo monitor, para um pequeno navio trabalhando na costa com armas absurdamente grandes, entrou em uso comum, a única vez que um navio daria seu nome a uma classe inteira de navios, até o lançamento do Her Majesty's Ship Dreadnought.